cara nova. Sim, a bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O
O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação. Estamos ao vivo. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido aí uma ótima semana. Para quem já está me acompanhando há mais tempo, nós estamos no terceiro módulo do curso Segurança Psicológica nas Organizações. O meu nome é Thaís Amaral e estamos aqui em parceria com a AB Casa Desenvolvimento. Quero agradecer mais uma vez o convite da AB Casa Desenvolvimento para a gente poder fazer esse conteúdo para vocês. Eu tenho uma empresa chamada Sala A, que é aqui no primeiro slide. Vale reforçar, como todas as aulas a gente começa falando, estamos aqui cumprindo todos os protocolos da Anvisa por conta da pandemia, então eu estou na minha casa, né, os alunos estão nas suas respectivas residências, o pessoal da AB Casa Desenvolvimento também, então estamos todos remotos nesse momento e espero que em breve as coisas voltem ao normal, que a gente possa se encontrar presencialmente. Bom, nós vamos começar a aula de hoje retomando um pouco da aula anterior. Então, nós fizemos 4 módulos para falar sobre segurança psicológica, né? Então, o primeiro módulo, eu introduzi esse tema para os alunos. Quem quiser ter acesso a esse conteúdo, está gravado, então depois pode entrar em contato com a Vitória, da AB Casa Desenvolvimento, para resgatar esse material. Alguns alunos entraram em contato comigo já para me pedir esse material, então fica gravado, depois a gente pode disponibilizar para vocês. Além disso, nós enviamos por e-mail o PPT da aula de hoje, a apresentação, na verdade foi um PDF, né, que nós enviamos para vocês via e-mail, junto com um convite para a aula de hoje, para vocês poderem também acompanhar esses slides para quem tiver interesse, para não precisar ficar anotando tudo, a gente manda esse e-mail, né, com o conteúdo para que vocês possam também acompanhar a aula. Então, fico muito feliz para aqueles que retornaram, sejam bem-vindos aqueles que estão chegando pela primeira vez, e espero que vocês curtam a aula de hoje, assim como foram as últimas aulas, que eu adorei interagir com vocês. Temos uma novidade hoje, gente. Eu peço sempre para vocês interagirem pelo chat, né, para vocês mandarem as dúvidas, as sugestões, os comentários pelo chat. Geralmente, o Marcos, que é o meu parceiro aqui que fica comigo, né, junto com a gente acompanhando a aula, ele costuma ler essas mensagens pelo chat e me passar, me transmitir, vocês não ouvem a voz dele. A novidade de hoje é que vocês vão ouvir o Marcos. Fala bom dia aí pro pessoal, Marcos. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para mais essa aula aí. Tamo junto. Perfeito. Agora vai ficar muito mais fácil a interação. Vocês vão conseguir ouvir o Marcos. Então, toda vez que eu pedir para o Marcos, toda vez que vocês quiserem interagir com a gente, mandem pelo chat, o Marcos vai ler para mim e, óbvio, vai ficar muito mais fácil para a gente poder conversar, né? Vai ser uma interação muito mais prazerosa, muito mais gostosa e fluida. Então, galera, vamos escrever no chat, mandem aí as mensagens de vocês, os bom dias, enfim, vamos começar a aquecer para a gente poder iniciar a aula de hoje.
Bom, vamos para o segundo slide, então, da apresentação aí que vocês receberam. Se vocês tiverem a apresentação com vocês, vai ficar mais fácil. No segundo slide da aula de hoje, eu faço uma pergunta. Então, a gente já vai começar a interagir aí pelo chat. O que ficou de mais marcante da última aula? O que ficou de relevante da última aula? Só relembrando, na última aula a gente falou bastante sobre empatia. Lembra que a gente falou da diferença entre o julgamento, né, o juízo real e o juízo de valor? A gente falou sobre os principais bloqueios da empatia. A gente falou sobre a dificuldade que a gente tem em não julgar as pessoas. Lembra do exercício que a gente fez? Que eu mostrei fotografias para vocês, cenas, pedindo para vocês dizerem, o que você vê? Descreve essa cena para mim. E aí, geralmente, vem com julgamento, geralmente a gente faz um julgamento ao invés de descrever a fotografia. Então, a gente foi falando sobre isso. A gente falou sobre o princípio lá, o que o Daniel Goleman escreve no livro de inteligência emocional, que ele fala que nos primeiros milésimos de segundos, a gente decide se gosta ou não de uma coisa e já faz um julgamento. E que isso é o principal bloqueio para a empatia. A gente também falou que muitas vezes a gente interrompe as pessoas, a gente não deixa as pessoas falarem. Lembra que a gente comentou isso? Que existem estudos que dizem que a cada 4 segundos a gente interrompe as pessoas. E aí as pessoas mudam, né, o rumo da conversa, elas estão dizendo uma coisa e elas mudam. Quer dizer, para praticar empatia, o princípio fundamental é a escutativa. E a gente falou bastante sobre empatia, porque para praticar segurança psicológica dentro das organizações, a gente precisa gerar um ambiente de confiança. E fica impossível gerar um ambiente de confiança se a gente não ouve as pessoas e a gente não respeita a diversidade. Então, a gente tem falado muito sobre isso. Nas 2 primeiras aulas a gente falou bastante. Nessa aula eu vou retomar esse ponto, que a gente só consegue praticar segurança psicológica dentro das organizações se a gente, de fato, consegue ouvir os colegas e a gente dá abertura para as pessoas falarem, as pessoas darem ideias, as pessoas participarem das discussões, se a gente dá ao mesmo tempo para todo mundo falar, né? Não tem só um porta-voz ali da mensagem. E para os líderes que estão acompanhando aqui, para as pessoas de recursos humanos que também estão acompanhando as aulas, é legal falar que o líder tem um papel aí muito importante, mas ele não é o único. Para gerar segurança psicológica, a equipe precisa estar bem, a equipe precisa estar estruturada e as pessoas precisam se sentir aí confiantes umas nas outras para poderem participar. E aí não é papel só do líder fazer isso, mas o líder tem um papel fundamental que é de ouvir os colaboradores, entender essa diversidade, compreender o que é importante para cada um e gerar e estimular esse tipo de ambiente. Se o líder é extremamente hierárquico e ele fica lá na redoma dele de vidro, né? Fica lá, né, como se ele fosse o todo-poderoso, ele soubesse tudo, né, não tivesse que aprender nada na vida. Enfim, quando o líder toma esse papel, fica muito difícil para os funcionários conversarem com esse líder, né, interagirem com esse líder. Se ele sente que ele é o sabe tudo, né, ele sabe tudo de todas as coisas, as pessoas não se sentem estimuladas para ir lá, dar uma ideia, dar uma opinião, contribuir, né? Então, para as pessoas poderem contribuir umas com as outras, elas precisam interagir com a liderança. E a liderança precisa dar abertura para isso. Outro ponto que a gente falou na última aula, só fazendo aqui um resuminho. A gente falou também que é muito difícil praticar a empatia com pessoas que estão acima da gente, cargos mais altos que os nossos, ou pessoas que estão em situações melhores olhando para a sociedade. A gente tem muito mais facilidade de praticar empatia com quem está abaixo de nós, ou seja, subordinados ou pares. Parece que quem está acima não precisa de ajuda, como se a pessoa já chegou lá, né? A pessoa está melhor do que eu, a pessoa tem uma condição financeira melhor do que a minha. Então, por que eu vou praticar empatia? E é um erro, porque assim, gente, a empatia ela deve ser praticada para qualquer nível, para qualquer cargo, até um presidente de empresa, dependendo da situação em que ele está,
se ele está começando naquela função, ele vai precisar de ajuda, né? Tudo que a gente começa, tudo que a gente faz pela primeira vez, a gente falou isso bastante também na primeira aula, que tudo que a gente faz pela primeira vez, geralmente a gente ainda não é excelente naquilo que a gente faz. E que existe um processo de aprendizado, existe um processo, né, para alcançar essa excelência, e o processo é fazendo aquilo várias vezes. Então, até mesmo um presidente de empresa que acabou de assumir o papel ali de presidente, que acabou de assumir essa função de liderança, ele vai levar um tempo para alcançar a excelência naquele papel. Então, é muito importante que a equipe, que os liderados tenham empatia e que entendam também que ele vai passar por um processo de mudança e que é possível que ele cometa erros. Então, o princípio da segurança psicológica é que todos nós somos seres humanos, todos nós somos vulneráveis, todos nós somos pessoas que estamos aqui para aprender, estamos num processo de evolução, de aprendizado, e se a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, que é o princípio da inovação e da criatividade, existe muita chance da gente errar. E se a empresa não está preparada para assumir erros calculáveis, erros dentro de um cenário calculado, fica muito difícil a gente conseguir praticar empatia, né? E fica muito difícil a gente ter equipes inovadoras, equipes criativas, se a gente não estimula a inovação. E se a gente está estimulando a inovação, a gente tem que aceitar alguns erros que são calculados aí dentro desse cenário, tá? Eu já citei aqui outras vezes e vou reforçar. Existem vários materiais que eu gosto de falar. No final da apresentação, todo final da apresentação, eu deixo os livros que eu usei como referência para montar as aulas, e daí para quem quiser se aprofundar mais no tema, tem esses livros. Eu também sempre falo dos TEDs, né? Então eu gosto muito do TED da Brené Brown, que eu sempre cito aqui. Tem um TED sobre empatia, que é muito legal, que ela fala a diferença de empatia e simpatia, que eu citei na última aula. Tem o TED, O Poder da Vulnerabilidade, que também gosto muito da Brené Brown. E uma palestra na Netflix, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Então, eu sei que alguns alunos já assistiram, me escreveram dizendo que gostaram aí de verificar esse material e acharam bem legal. E aí eu reforço aqui para quem está chegando, para quem ainda não viu, que assistam, tá bom? Então vamos lá, Marcos, a galera está interagindo, o pessoal está falando aí com a gente, vamos ouvir o pessoal um pouquinho. O pessoal só está mandando um bom dia, todo mundo mandou bom dia aqui, todo mundo ansioso, Thaís. Muito bom, Marcos, excelente. E aí, galera, mandem aí se vocês participaram da última aula, se vocês conseguiram, vamos lá para o slide 3. Quem conseguiu praticar a escutativa? Eu deixei um exercício para vocês, não sei se vocês se lembram, de ouvir 2 minutos alguém, que podia ser alguém da tua família, podia ser algum amigo, podia ser alguém do escritório, alguém do trabalho e tal. Queria que vocês fizessem aquele exercício de 2 minutos só ouvindo a pessoa sem interromper. E aí eu queria saber se vocês conseguiram praticar isso, se vocês se esforçaram para ouvir as pessoas que estão ao redor de vocês. A gente falou bastante sobre a escutativa na última aula, né? E a gente falou sobre praticar essa escutativa só ouvindo por 2 minutos. E parece simples, mas é super difícil, é desafiador. Quando a gente vai parar para ouvir alguém e a pessoa vai falar por 2, 3 minutinhos ali, a gente tem bastante dificuldade de ouvir. E aí eu queria, enfim, que vocês interagissem aí, mandassem pelo chat como foi, né? Se vocês lembraram da aula primeiro, né? Se vocês lembraram da aula, se vocês conseguiram praticar empatia e se vocês perceberam que houve uma mudança quando vocês foram ouvir as pessoas, sem interromper, se vocês conseguiram praticar esse exercício. Então, vai mandando aí pelo chat, tá? Lembrando que a gente falou bastante sobre isso na aula 2, gente, que 2 minutos, deixando a pessoa falar, muitas vezes no final da conversa, quando a gente só deixa a pessoa desaguar, né, quando a pessoa só fala, muitas vezes no final da conversa a pessoa fala assim: olha, Thaís, muito obrigada por ter me ouvido. Muito obrigada. Eu não teria chegado a essa conclusão se a gente não tivesse tido essa conversa. A sensação de quem só ouviu é, cara, mas eu não falei nada, eu não fiz nada. Mas tem um poder muito grande em falar.
Quando a gente fala e a gente se ouve falando, a gente vai clareando as informações. E aí fica muito mais fácil da gente chegar a determinadas conclusões. Então, essa é a prática principal da empatia. É óbvio que quando alguém vem conversar com você, quando alguém vem falar alguma coisa com você, geralmente não são só 2 minutos. E por isso a gente precisa estar ali de corpo e alma presente naquela conversa. Para estar com o ouvido ativo, né, com a escuta ativa, a gente precisa ter o quê? Tempo. Então, se você está sem tempo, se você está entrando numa reunião, se você precisa dar almoço para o teu filho, se você precisa, sei lá, fazer alguma coisa naquele momento, é muito mais justo e honesto você dizer para a pessoa que você não tem tempo para conseguir conversar com ela naquele momento do jeito que você gostaria. E aí você pode remarcar com ela essa conversa. Será que dá para a gente conversar mais tarde? Será que dá para eu marcar um call com você depois que terminar meu expediente? Será que dá para eu ligar para você no sábado de manhã para a gente conversar com mais carinho e mais entrega? Porque é muito mais justo, porque senão a gente sai interrompendo as pessoas e para quem está falando dá uma sensação horrorosa de que você não está, sabe, você não está prestando atenção. Outra coisa, sai do celular quando vai conversar com as pessoas, né? Sai do computador. É horrível. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive um gestor assim, em que ele me chamava para conversa, ele me chamava para ter uma conversa sobre determinado assunto, e aí ele desaguava falando todos os problemas, todas as questões que a gente tinha que resolver na empresa. A hora que eu ia começar a falar, ele olhava para o computador e ficava lá no computador, enquanto eu estava aqui falando. Cara, é horrível essa sensação, né? De que você tá falando sozinho, de que a pessoa que tá na tua frente não tá prestando atenção. Então, gente, olho no olho, né? Fecha o computador para conversar com as pessoas se você estiver presente, né? Se você estiver falando online, que é ainda mais difícil, porque daí a gente perde a linguagem corporal, a gente só tem o que a pessoa está falando ali na nossa frente. Já existem estudos dizendo que a gente precisa se esforçar muito mais para se conectar com as pessoas online, porque a gente perde a linguagem corporal e a gente só tem essa parte aqui, né, para poder observar. Então, já existem estudos dizendo isso, que a gente precisa se conectar e se esforçar muito mais. Então, durante a conversa com as pessoas desse jeito remoto, cara, não fica olhando no celular, deixa o celular no mudo, né, para a pessoa não ficar ali incomodada vendo que você está fazendo 7 coisas ao mesmo tempo. Então, esteja de fato presente naquela situação que vai fazer toda a diferença para quem está ali na tua frente ou para quem está conectado com você, tá bom? Vamos lá, Marcos, a galera mandou alguma coisa? Mandou sim, Thaís. A Sônia, ela fala assim: Thaís, eu apliquei a técnica de escuta ativa e foi excelente. A pessoa se sentiu acolhida e conseguiu expressar não só o que estava acontecendo, mas também o que estava sentindo e ficou mais receptiva ao ouvir depois. Perfeito, Marcos. Que bom, Sônia. Fico muito feliz. E você vê, né? É uma técnica que, teoricamente, assim, é simples, né? Mas que faz muita diferença para quem está falando. Eu fico super satisfeita de saber que vocês... A gente falou na última aula, uma coisa que é importante, que o mundo está carente de pessoas dispostas a ouvir, de fato, né? O mundo está lotado de gente que quer falar e tem poucas pessoas que, de fato, estão disponíveis a ouvir. Então, a gente combinou na última aula, assim, que vamos ser nós aqui os agentes dessa mudança. Nós podemos ser diferentes, a gente pode acolher, a gente pode ouvir. Isso faz toda a diferença, principalmente nesse momento. Assim, faz diferença para qualquer momento da vida, mas nesse momento em que estamos passando por uma pandemia, numa situação tão complicada para todos nós, que a gente não sabe quando isso vai ter fim, né? Enfim, tá todo mundo vendo notícias muito ruins na televisão o tempo todo. Então, a escutativa ela é fundamental para, inclusive, diminuir a ansiedade de quem está ao nosso redor. Muito legal, Sônia, parabéns. Vamos ver quem mais aí, Marcos. Também temos aqui um comentário da Luciana Bernardi. Ela fala assim, olha, eu não assisti às aulas anteriores, mas pratiquei, porque tenho colegas de trabalho que têm essa necessidade de serem escutados. E acabo fazendo isso semanalmente com um dos colegas e só de falarem já acham as próprias soluções. Perfeito, Luciana. Muito bom, excelente, que prática legal que vocês têm aí. Eu acho que funciona bastante. E fora que o que acontece?
uma vez que a gente ouve os colegas, gera muito mais confiança entre as pessoas. E times confiantes, já que você não assistiu às primeiras aulas, né, a gente falou muito sobre isso, que times confiantes geram melhores resultados para a companhia. Tem um projeto chamado Projeto Aristóteles, que foi desenvolvido pelo Google, onde eles perceberam que as pessoas são contratadas em nível muito alto de seleção, tem critérios muito rigorosos de seleção, então os funcionários do Google são todos excelentes tecnicamente, são todos muito brilhantes, só que algumas equipes tinham resultados melhores que outras. E aí, quando eles foram investigar, um dos itens que apareceu como muito intenso naquelas equipes que entregam melhores resultados são relacionados à segurança psicológica, que as pessoas confiam umas nas outras e daí conseguem contribuir muito mais e conseguem trazer muita inovação para a companhia, porque daí elas não têm medo de errar, porque estão num cenário de maneira controlada, obviamente, mas estão num cenário de confiança, onde dá para você contribuir com os colegas. E o princípio inicial é da escuta. Né? Se eu começo a, sei lá, julgar o que o outro está falando, isso está errado, eu não acho que isso vai funcionar, não acho que essa ideia que você deu foi boa e tal, eu começo a bloquear as ideias e as pessoas não contribuem, inclusive quando elas visualizam que pode ter um erro no projeto, que pode pôr tudo a perder, elas ficam com medo de falar e não falam. E aí é onde acontecem os erros catastróficos que a gente vê por aí, tá bom? Então, muito legal. Obrigada, Luciana, pelo comentário. O que mais, Marcos? Também temos um comentário da Miriam. Ela fala assim: muitas vezes a nossa ansiedade em transmitirmos a mensagem faz com que desativemos nossos ouvidos. Verdade, Miriam, concordo 100% com você. Às vezes a gente está muito ansioso, né? Eu tenho um colega, o nome dele é Thiago Matos, eu fiz um curso sobre futurismo com ele, o curso se chama Friends of Tomorrow, inclusive quem tiver interesse em fazer vale super a pena. A empresa do Thiago chama Aerolito, e é sensacional esse curso. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso presencial, mas ele tem também esse curso online. E ele fala o seguinte, ele é um futurista, né? Ele não gosta nem de se chamar de futurista, mas ele é uma pessoa que estuda muito esses assuntos relacionados a futuro. Ele é professor convidado da Singularity, que é a universidade lá da Califórnia, e tem uma das palestras, uma das lives que ele fez esses dias, que ele falou exatamente sobre isso, Miriam. Ele falou que muitas vezes o diálogo são duas pessoas ansiosas, são duas pessoas esperando a sua vez de falar. E por conta disso, a gente tem dificuldade de ouvir, né? Como a gente está muito ansioso para falar, para dar a nossa ideia, para dar a nossa opinião, e muitas vezes a gente quer estar certo, a gente não ouve o outro. E eu dou muito treinamento de processo seletivo, né? Eu dou muito treinamento para como fazer seleção, e também faço orientação de carreira. Eu tenho os meus clientes de psicoterapia e os meus clientes de orientação de carreira. E muitos deles me perguntam assim, Thaís, o que eu devo responder, por exemplo, numa seleção? Eu estou participando de um processo seletivo e aí o selecionador me faz uma pergunta lá na entrevista, qual resposta que eu devo dar? E a minha sugestão é sempre que a gente escute, porque muitas vezes, na ânsia de falar, a gente não escuta o que o selecionador perguntou. E aí a gente responde de maneira incorreta. Muitas vezes a resposta já está na própria pergunta. E se a gente não está ouvindo direito, a gente responde uma coisa que não tem nada a ver. Né? O selecionador pergunta uma coisa e a gente responde outra coisa, porque a gente está muito ansioso. Então, gente, exercício de respiração ajuda bastante. Parece meio bobagem, mas o exercício de respiração faz a gente estar presente, né? Sair do piloto automático. Antes de ir para um processo seletivo, ou antes de fazer uma apresentação importante aí na empresa onde vocês trabalham, antes de ter uma conversa um pouco mais difícil com seu cônjuge, faça exercício de respiração para você estar inteiro durante aquele momento. Ajuda bastante e aí aumenta a nossa possibilidade de escuta, tá bom? Mais alguém escreveu alguma coisa, Marcos? Por enquanto é isso, Thaís. Perfeito. Então, vamos seguir aqui, gente, né? Na aula de hoje, aqui a gente está no slide 4, a gente vai falar sobre técnicas de CNV,
que é a comunicação não violenta, que é o livro do Marshall Rosenberg, que inclusive está lá como um dos livros citados que eu usei para fazer as aulas, tá bom? E aí a gente tem aqui no slide 5 uma lista de sentimentos. A gente falou muito sobre a semana passada que todo grito é um pedido de ajuda. O que isso quer dizer? Por trás de toda mensagem que a gente recebe, tem uma necessidade por trás. Quando alguém vem falar alguma coisa, quando alguém vem pedir alguma coisa, quando alguém vem de uma maneira um pouco mais agressiva falar com a gente, provavelmente tem uma necessidade por trás. Por quê? É aquele princípio, assim, eu acredito muito nisso e de fato funciona. Alguém aqui, com certeza, tem cliente, né? Algum tipo de cliente. Geralmente, quando o cliente fica irritado com a gente por alguma coisa, do tipo, sei lá, comprei uma geladeira, né? A geladeira veio com defeito. Eu ligo lá no saque, eu ligo lá no atendimento ao consumidor e digo que minha geladeira que chegou em casa agora tá com defeito, né? Aí, pô, me transferem para uma pessoa, me transferem para outra, me transferem para a terceira, eu já tô ali super irritada. O que acontece, né? Se eu ainda acredito naquela companhia, se eu ainda acredito naquela empresa, eu posso até dar um piti no telefone, não tá certo, mas eu vou ficar tão irritada que eu posso até descontar na menina que me atendeu, no atendente ali. Só que o que acontece? Eu ainda confio que eles vão resolver o meu problema. Se eu não falo nada, se eu desligo o telefone, não falo mais nada, não exerço mais nenhum tipo de parceria com aquela companhia, a chance de eu nunca mais comprar é grande. Então, o silêncio é muito pior do que uma discussão mais acalorada. Porque se a discussão acalorada ainda existe, vocês devem saber melhor do que eu. Relacionamento é meio isso. Se você ainda fica acalorado durante a discussão, e você ainda tem esse desejo de resolver a situação, é porque você ainda acredita no relacionamento. Se você ficar quieto, se você falar, nem vale a pena mais eu discutir, a chance do relacionamento estar fadado ao fracasso é muito maior. Porque daí a gente nem quer mais discutir com a pessoa, a gente não quer nem falar mais nada, do tipo, cara, não vale a pena, né? Então, aqui, eu trouxe essa lista de sentimentos para a gente poder o quê? Ampliar o nosso repertório, que foi o que a gente falou. Muitas vezes a gente não tem nem vocabulário. Então, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, sei lá. Eu sou uma pessoa extremamente pontual, né? E eu gosto que as pessoas sejam pontuais comigo. Então, sei lá, se eu vou dar uma aula, se eu vou participar de uma reunião, se eu vou interagir com as pessoas de alguma forma, e sei lá, a reunião está marcada para as 9 da manhã. E aí as pessoas começam, vamos imaginar aqui uma situação hipotética, que o meu gestor, que estava convocado para essa reunião, entra na reunião às 9h30. E a reunião estava marcada para começar às 9, né? Aquilo já me dá uma sensação ruim, do tipo, cara, né? Estava marcada às 9, né? Parece. E aí qual que é o sentimento? Então a minha expectativa era que todo mundo chegasse às 9, principalmente o meu gestor. Daí tem muita gente que chega às 9, tem uma galerinha que chega às 9h15 e o meu gestor chega às 9h30. Então, a minha expectativa era que todo mundo chegasse, não foi atendida. Com a expectativa não atendida, qual o sentimento que gera em mim? Eu sinto aqui, vamos imaginar aqui nessa listinha de repertório de sentimentos que eu mandei para vocês, eu me sinto desconfortável, porque todo mundo, né, boa parte das pessoas chegaram atrasadas, principalmente o meu gestor. Eu me sinto insegura, porque eu acho que o meu gestor não está me dando a atenção que deveria. Eu me sinto impaciente, porque eu quero começar a reunião às 9, em respeito às pessoas que chegaram às 9, né? Só que aí eu me sinto, né, preocupada, porque, cara, e aí? E o resto das pessoas, né? Eu me sinto preocupada, né? Fico sensível, aí eu já começo a ficar irritada. Então, vocês entendem? São essas necessidades que não são atendidas, né? Então, é isso que eu queria que vocês começassem a fazer. Observar em vocês qual necessidade que não está sendo atendida dentro do contexto em questão. O que a gente está fazendo? Primeiro praticando a autoempatia, tipo a empatia comigo mesma, para depois eu praticar com os outros. Só que para isso eu preciso entender qual necessidade minha não está sendo atendida naquela situação, para depois eu entender qual a necessidade que do outro não está sendo atendida. Então, usem essa lista de sentimentos para ampliar repertório e comecem a parar para pensar. Então, a gente vai fazer um exercício agora, nesse momento, que eu quero que vocês mandem pelo chat. A gente está no slide 6.
tá bom? Para vocês acompanharem aí. Então, vamos lá. Exercício 1. Quando eu estou numa reunião e meu gestor não sai do celular enquanto eu falo com ele, qual necessidade que vocês acham que não é atendida dessa pessoa em questão? Então, imagina uma situação. Estou lá na reunião falando, já dei esse exemplo aqui anteriormente, estou lá na reunião falando um assunto sério para a companhia e o meu gestor não sai do celular. De 2 em 2 segundos, ele olha para o celular e manda mensagem, fica ali interagindo com as pessoas no celular. Qual necessidade que vocês acham que não é atendida numa situação como essa? Mandem aí no chat. Pode, gente, não tem certo e errado, tá? Mandem aí para a gente poder começar a aquecer e entender se vocês conseguem fazer uma leitura de ambiente. Vocês podem pensar nos sentimentos que isso gera também. Podem usar a lista de sentimentos do slide 5 para usar como referência para responder esse exercício aqui do slide 6, tá bom? Marcos, me fala aí se a galera está interagindo. Tá bom, assim que começar a chegar as mensagens, eu já te posiciono. Beleza. Então, 2 minutinhos aí para vocês pensarem, gente. Vamos aquecer aí. Eu quero que vocês comecem a organizar essa lista de necessidades. Olhem lá para a lista de sentimentos do slide 5 e mandem o que você acha que uma pessoa que não está sendo ouvida pelo gestor, né? Quais sentimentos que isso pode gerar. Vamos lá, Thaís. O Wilson, ele tá dizendo que é falta de interesse. Tá, então fica com essa necessidade, né, de que a pessoa que... Então, a necessidade, Wilson, nesse caso, da pessoa que está interagindo com o gestor, provavelmente a necessidade dela é de mais atenção, né? Então, como o outro está com falta de interesse, dá uma sensação de que o outro está com falta de interesse, a necessidade de quem está interagindo é de maior atenção, para que ele consiga, de fato, falar aquilo que ele gostaria durante a reunião, né? Então, realmente, falta de interesse gera uma necessidade não atendida de atenção. Perfeito. Mais alguém? A Luciana, não sei se a minha pronúncia vai estar correta, Luciana, desculpa. Luciana Ticiros, ela tá dizendo que é desapontado. Tá joia, perfeito. Então, a gente fica desapontado pelo fato do gestor não prestar atenção quando a gente está trazendo uma ideia, quando a gente está interagindo com ele, e gera, assim, um desapontamento. E aí, obviamente, que o desapontamento faz o quê? A gente para de falar. A gente perde a motivação de continuar interagindo com a pessoa. E aí, se a gente perde a motivação de continuar interagindo com a pessoa, a chance da gente trazer uma ideia para a companhia diminui. A chance da gente falar que pode ser que aconteça um erro naquele projeto diminui. Porque a gente fica desestimulado, né? Tipo, vou fazer só o meu trabalho aqui, vou fazer o que eu tenho para fazer e deixa quieto, né? A pessoa não está nem me ouvindo. Então, olha o tamanho do problema que isso vira. Né? Existem vários estudos que dizem isso, que os erros mais catastróficos que já aconteceram aí, que a gente vê de muita morte, de acidentes gravíssimos e tal, tem a ver com o fato das pessoas não terem coragem de falar para os seus líderes de que alguma coisa estava errada, ou que as pessoas iam lá contar para o seu líder que estava, sei lá, elas tinham visto um problema, o líder não dava atenção, as pessoas se sentiam completamente desapontadas, ou pior, o líder ainda fazia um movimento de punição. Do tipo, cara, você está fazendo alvoroço aqui, você está trazendo um problema para mim, dentro de um contexto, de um cenário super positivo, você quer trazer, você está sendo pessimista, só vê o problema nas coisas, então, além de tudo, ainda vinha com uma sensação de punição. E aí as pessoas param de falar. E aí é quando acontecem os problemas mais graves, né? Então, cara, tem uma proporção gigante nisso aqui. Parece uma coisa boba. O gestor só tá no celular. Mas, cara, se você tá interagindo com alguém, ou você avisa a pessoa, olha, gente, eu tô com um problema aqui na minha casa,
e eu preciso responder as mensagens com uma certa frequência, então você me desculpa, eu não vou conseguir te dar atenção agora, eu vou ter que olhar para o seu... Cara, combinado não sai caro, eu sempre sou a favor da honestidade. As pessoas me falam, cara, como que eu falo isso? Fala com honestidade, fala que você está com um problema. E todos nós somos, né, temos possibilidade, a gente tem mesmo realmente problemas para resolver. Se você não consegue estar ali, é melhor ser honesto a ter esse tipo de atitude e gerar essa fantasia no outro, tá bom? Legal, obrigada, gente. Quem mais aí, Marcos? Chegou bastante comentários, Thaís. Beleza, que tem um delayzinho, né? Isso, e depois vai chegando. isso. A Luciene, ela fala assim, falta de respeito, e também ela diz que ela fica insegura. Será que eu não estou passando algo tão relevante? Nossa, verdade, Luciene. Além de tudo, começa a mexer na nossa autoestima, né? A gente começa a ficar inseguro. Será que o que eu tô falando é chato, né? Será que o que eu tô falando é, sei lá, é raso? A gente fica com essa sensação. Olha o tamanho do problema que isso vira. Por isso que eu tô falando, gente. Fantasiar é uma coisa que o ser humano faz. Todos nós fantasiamos. E geralmente na fantasia a gente sempre perde. Por isso, a honestidade e a transparência é o melhor caminho para diálogos decentes, diálogos profundos e conversas organizadas. A gente precisa ser transparente um com o outro, senão gera esse tipo de fantasia e aí a gente põe tudo a perder, tá bom? O que mais, Marcos? A Luciana Bernardi, ela fala assim, como interlocutora, me sinto desrespeitada e no caso dele, acredito que o assunto não seja interessante e que o celular seja muito mais importante. Tá vendo? Desrespeito, já apareceram 2 vezes aqui. O princípio para a segurança psicológica nas organizações é o respeito. Eu preciso me sentir respeitada para eu dar o meu melhor, contribuir com as minhas fortalezas para aquela companhia, dar ideias, trazer sugestões e falar sobre as possibilidades de erro. Se eu me sinto desrespeitada, então o pilar da segurança psicológica já caiu por terra, tá? Então, vocês viram, 2 vezes já a coisa do desrespeito aparece. O que mais, Marcos? A Nura, ela diz assim, frustrada, incomodada, como se eu não tivesse nenhum tipo de valor. Perfeito. Então, ó, frustrada, incomodada, falta de valor. Obrigada, Nura. Um beijo para você aí. Eu conheço a Nura. Então, assim, é horrível. O que a gente está falando? Ninguém gosta de não ser ouvido. Ninguém gosta de não se sentir especial para o outro. Ninguém gosta de não se sentir ali respeitado dentro da companhia, né? E, gente, então, é importante a gente refletir que a gente não gosta. Então, é importante que a gente não faça, né? Porque às vezes a gente está falando aqui e a gente faz esse tipo de coisa. E é importante a gente ter uma noção disso. Às vezes é de forma inconsciente. Não estou dizendo que a gente está fazendo isso pensando no pior ou agindo de má fé. Não é nada disso, gente. Às vezes a gente está de fato sobrecarregado com muita coisa para fazer. Mas é importante a gente refletir que se a gente não gosta que o outro faça, a gente também não pode fazer, né? Então isso é importante. O que mais, Marcos? A Vânia Inês, ela fala desapontada, irritada, certo? E a Sônia Garcia, ela fala assim, me sinto cansada, pois estou tentando levar uma opção de solução para o problema e o gestor não dá valor nenhum à minha opinião. Perfeito. Então, de novo, ó, desapontada, irritada, desrespeitada, cansada, só sentimento ruim. Vocês concordam? Não tem nada de positivo nisso. Então, vocês veem o quanto a escuta ativa e você prestar atenção no outro é fundamental para que a gente estabeleça bons relacionamentos. Eu tenho alguns alunos que falam assim para mim, Thaís, mas eu não preciso ficar o tempo todo fazendo isso com a minha mãe, né? Porque é minha mãe. Ela não vai me demitir. E eu não tenho como pedir demissão da minha mãe. Aí, gente, eu levanto aqui um ponto de atenção. Tá bom, você não pode se demitir da tua mãe. A sua mãe não pode te demitir. Mas é esse tipo de relacionamento que você quer construir com a tua mãe? Você quer que ela se sinta cansada, desrespeitada, desapontada, tudo isso que apareceu aqui? Né? Se a gente ama as pessoas que estão com a gente, mãe, pai, filhos, colegas, amigos, marido, esposa, nanã, se a gente ama essas pessoas, é esse tipo de sentimento que eu quero deixar no outro, né? Então fica aí a reflexão. Importante pensar nisso, porque às vezes a gente fica muito preocupado
com quem é do nosso trabalho, e aí a gente não se preocupa com quem é da nossa casa. E aí a gente põe tudo a perder, porque, gente, os relacionamentos, assim como as plantinhas, tem muita gente que trabalha com plantas, com flores aqui na AB Casa, que coisa maravilhosa, eu acho lindíssimo isso. E vocês sabem, melhor do que eu, que se a gente não rega as plantas não florescem, né? As plantas não crescem, né? As flores não aparecem. Então, os relacionamentos, eles precisam eles precisam o quê? Da nossa dedicação, do nosso tempo, da nossa atenção, independente se é no trabalho ou é dentro de casa. Então, faço essa reflexão, principalmente agora, durante o isolamento social, que a gente está convivendo com as pessoas com muito mais intensidade, que a gente está passando muito mais tempo com as pessoas. Então, quando a sua mãe, quando sua irmã, quando seu pai for conversar com você, seu marido, seu filho, cara, sai do celular. Vocês viram? Aqui só um exemplo de que o quanto isso gera um sentimento ruim. Ou negocia. Eu preciso agora responder um e-mail, filho, porque o meu gestor me mandou uma mensagem, eu preciso desse emprego, tá? Me dá 5 minutinhos, a mamãe já conversa com você. Muito mais honesto, né? Do que você ficar aqui fingindo que tá ouvindo. As pessoas percebem, inclusive as crianças, tá bom? Mais alguma coisa, Marcos? É isso, Thaís, por enquanto. Show. Perfeito. Então vamos lá, porque a gente às vezes acha que criança não tá prestando atenção e tá assim. Criança é muito esperta, gente, porque a criança tem um negócio que é sinestésico, ele sente no pegar, no contato físico, ele sente e fica um clima. Se o clima não é afetivo, se o clima não é acolhedor, a criança começa a se sentir muito mal, tá? Então vamos ouvi-los. Então vamos continuar aqui. Aqui tem o livro, né, a capa do livro no slide 7 da comunicação não violenta, que é técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. E tem uma frase aqui do Marshall Rosenberg que eu gosto muito, que é: quando entendemos as necessidades que motivam os nossos comportamentos, quanto às necessidades dos outros, não temos inimigos. Olha que frase legal. Né, que eu gosto daquela frase também que eu sempre uso, que é assim: por trás de todo grito há um pedido de ajuda. O que isso quer dizer? Se alguém chega falando, você não sai do celular, porque você nunca tira a toalha em cima da cama molhada, porque você nunca me ajuda, porque você não tá nem aí para mim, porque você tá sempre atrasado e tal. Cara, tenta entender qual a necessidade está por trás disso. Quando alguém fala, você tá sempre atrasado, então a pessoa está pedindo o quê? Mais atenção, mais comprometimento, né? Mais respeito ao horário. Você nunca me ajuda. A pessoa está pedindo o quê? Mais compreensão, mais igualdade, de repente, na divisão das tarefas dentro de casa, mais foco, né? Então, cara, sempre tem uma necessidade por trás. E aí, óbvio, gente, não estou dizendo que a gente vai virar agora os budas e, nossa, alguém vai gritar comigo, eu vou abraçar a pessoa. Mas muda a configuração, né? E a gente que tem acesso a esse conteúdo, temos a missão de ajudar as pessoas a entender qual a necessidade que tem por trás. Eu citei aqui na última aula e vou citar novamente a Carolina Nalon. O nome dela é Carolina Nalon, com N de navio. Ela é uma especialista em comunicação não violenta, inclusive eu já trabalhei com a Carol, eu já tive a oportunidade de fazer alguns projetos com ela, na época que a gente trabalhava na 99 Jobs, que é uma consultoria, e a gente trabalhou juntas e a Carol, ela virou uma pessoa ela é muito legal e ela é uma pessoa especialista em comunicação não violenta. E também tem um TED dela que ela fala sobre isso. Então, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena assistir esse TED da Carol, onde ela fala de um exemplo quando ela voltou para casa dela, que ela não mora com a mãe. E ela conta um exemplo que a mãe dela, enfim, ela estava com saudade da mãe e foi lá no final de semana visitar a mãe. E quando a mãe chegou em casa, ela estava esperando a mãe chegar e ia fazer uma surpresa. Quando a mãe chegou, a mãe já chegou esbravejando. Ai, Carol, de novo esse carro aqui estacionado torto na frente de casa. De novo você não sabe estacionar o carro e me atrapalha e tal. E ela disse, cara, eu fiquei pensando, eu vim aqui porque eu tô com saudade da minha mãe. E a primeira interação que eu tive com ela foi uma gritaria, né, a minha mãe brigando porque eu estacionei o carro torto na frente de casa. Ela falou, minha vontade era de falar, ai mãe, caramba, né, eu mal cheguei, já estamos brigando, ai, cala sua boca, já entrar na discussão. Só que daí ela falou, vou aplicar as técnicas de comunicação não violenta. Então, o que tem por trás dessa gritaria? O que tem por trás aqui
desse incômodo da minha mãe de eu ter estacionado o carro errado aqui na frente de casa. E aí ela foi chegando à conclusão, ela foi conversando com a mãe dela, mãe, o que acontece, né? Me parece que você está incomodada, me parece que você está se sentindo sozinha, me parece que você ficou irritada pelo fato de eu não ter ido com você no casamento do nosso primo lá na semana passada. Tem a ver com isso, essa irritação? Aí disse que a mãe dela começou a falar: isso mesmo, Carol, eu tô me sentindo muito sozinha, eu tô me sentindo abandonada pelos filhos, eu preciso ir nos eventos, todos os eventos que eu vou, eu tô sempre sozinha, os meus filhos nunca me acompanham. Aí eu cheguei lá no casamento do seu primo, suas tias estavam com os filhos, com os respectivos filhos delas, e eu lá sozinha, e todo mundo me perguntando por quê, né? Então, quer dizer, tinha uma necessidade ali muito maior, né, do que aquela brigaria, daquela gritaria, brigaiada tal da mãe dela lá na frente de casa. Vocês veem, ela falou que foi a melhor conversa que ela teve com a mãe dela dos últimos tempos. Foi uma conversa profunda, uma conversa de acolhimento, a mãe dela se abriu, ela se abriu, e as duas conseguiram, de fato, interagir de uma maneira saudável. Né, que se não teria virado uma briga, ela ia voltar para São Paulo, a mãe ia continuar na casa dela, e aí, quer dizer, ia continuar essa distância não só física, mas também emocional. Então, quando a gente se conecta com as pessoas e a gente começa a investigar a necessidade que tem por trás, gera muito mais profundidade no relacionamento, tá? Uma conexão de fato emocional. Então, vamos para o slide 8, que é um exercício aqui, mão na massa. Vamos continuar fazendo exercício. Eu quero que você conte aí pelo chat, manda para o Marcos, ele lê para mim, a última vez que não conseguiu contribuir com as suas ideias numa reunião. Estava numa reunião, você queria dar uma ideia e não conseguiu falar. Né? Identifique qual a sua necessidade que não foi atendida naquele momento. O que aconteceu para você não conseguir interagir? Né? Ou você se sentiu, sei lá, pouco acolhido, ou você achou que as pessoas não estavam prestando atenção, ou você ficou com medo de contribuir, enfim. Escrevam aí pelo chat, né? Não precisa dizer onde foi, nem dar nome, nada disso, mas o que aconteceu? Qual foi a última reunião que você não conseguiu contribuir, depois você se sentiu frustrado, e qual foi a sua necessidade, qual foi o seu sentimento depois da reunião, beleza? 2 minutinhos para vocês escreverem aí para o Marcos no chat, e ele vai lendo para mim. Tem um delayzinho aqui para chegar as informações, mas vai escrevendo aí de maneira bem espontânea a última vez que você se sentiu... Enfim, não precisa ser a última vez, mas pode ser uma vez, alguma reunião em que você não conseguiu dar a tua ideia, não conseguiu contribuir, e qual foi o sentimento que você ficou, beleza? 2 minutinhos, eu vou calcular o tempo aqui para vocês. Vamos lá, Thaís. Vamos. A Florinda, ela diz assim, bloqueio por motivos de medo de falar em público. Tá, então provavelmente a necessidade que não foi atendida aí, Florinda, foi a necessidade de se sentir acolhida, de se sentir aceita, de se sentir confiante naquele grupo, naquelas pessoas. Quando a gente não sente confiança, geralmente a gente levanta esse bloqueio mesmo, isso é uma coisa que acontece, e aí, para quem já tem um pouco mais de dificuldade de se posicionar, de falar em público, isso fica mais forte, mais evidente, tá? Então, muito bem, mas alguém mandou, Marcos? Vamos ver, por enquanto não. Tá, continuem mandando aí, gente. Continuem dizendo pra gente se já aconteceu alguma vez de você tentar contribuir numa reunião e não conseguir. E depois ficar frustrado, sabe? Quando a gente chega em casa e fala, caramba, eu devia ter dado essa ideia, eu devia ter falado, outra pessoa veio e deu no meu lugar, falou no meu lugar. Sabe quando isso acontece? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Às vezes até em processo seletivo isso acontece. Você participa de uma entrevista para uma vaga que você quer muito.
Aí quando você chega em casa, você fala, nossa, eu devia ter dado outro exemplo, eu devia ter falado outra coisa durante essa pergunta que o selecionador fez para mim. Sabe, quando você chega em casa e fica se sentindo meio frustrado, assim, de não ter conseguido contribuir da melhor forma possível? Vamos lá, Thaís. A É. Luciana Bernardi, ela fala assim: isso já aconteceu mais de uma vez e ocorre sempre que a pessoa vem com a ideia formada e imposta, mas finge que quer sua opinião, quando na verdade só quer a aceitação mesmo que não seja uma boa ideia. Nossa, é verdade, obrigada. Nossa, adorei esse comentário, Luciana. Realmente, cara, é fundamental isso. Por isso que eu falei no começo, lembra que eu falei que os gestores que são extremamente hierárquicos e autoritários costumam gerar esse sentimento nas pessoas e as pessoas pensam, para que eu vou interagir? Para que eu vou dar uma ideia? Né? Ou se você tem pares, colegas de trabalho que agem dessa maneira, a gente também fica desestimulado a contribuir. A gente fala, cara, a pessoa acha que ela tá certa, coberta de razão, tá cheia lá das razões dela, né? Me parece que não tá muito flexível, me parece que não tá muito aberta a ouvir. Para que eu vou contribuir? Para que eu vou falar, né? E aí a gente gera um sentimento do quê? De novo, de desrespeito, de desmotivação, gera uma necessidade, aí a gente fica com uma necessidade não atendida de abertura, de flexibilidade, de confiança. E aí, óbvio que isso gera muito mais desconfiança por parte da gente, a gente não fala, a gente não contribui. E aí, gente, esse projeto Aristóteles que o Google fez, que eu comentei com vocês aqui, começou a perceber isso, que as equipes que não tinham esse estímulo para falar, para dar ideia, para trazer inovação, não falavam, não contribuíam. E aí as outras equipes que sentiam mais abertura com relação a isso, que os gestores, né, partiam do princípio de que era todo mundo igual e que estava todo mundo ali para contribuir, geravam muito mais inovação e traziam muito mais resultado para a companhia, e eles começaram a estimular isso nas outras equipes, e o Google virou o que virou, né? Todo mundo conhece, virou aí uma marca mundialmente famosa, enfim, é referência para um monte de coisa, tá bom? Mais alguma coisa, Marcos? E a Luciana também complementa, Thaís, que também frustra quem participa, né? E em outras reuniões ela acabou ficando quieta. É lógico, é isso mesmo, Marcos. Acontece isso, a gente acaba ficando quieto. E aí é onde mora o problema, gente. Porque assim, primeiro, desestimula e daí o funcionário começa a ficar menos vinculado àquela empresa. E aí o turnover, eu não sei se vocês conhecem esse termo, eu vou explicar aqui, é a rotatividade, é um indicador de rotatividade das empresas. Muitas vezes o RH controla esse indicador que a gente chama de turnover, que é a rotatividade. Então, óbvio que as empresas, quando elas contratam alguém, elas querem que esse funcionário fique por bastante tempo na companhia, porque a gente vai investir nessa pessoa, certo? A gente vai dar treinamento, essa pessoa vai aprender a fazer aquela função dela, vai ter ali domínio daquele cargo. A gente não quer que um ano depois a pessoa vá embora. E geralmente essa pessoa vai embora cheia do conhecimento para um concorrente nosso. A gente não quer que isso aconteça, né? Para que isso não aconteça, a gente precisa diminuir esse índice de rotatividade, de turnover. Para diminuir o turnover, as pessoas precisam o quê? Ter uma conexão com a companhia. E a gente só se conecta com a companhia se a gente se conecta com os nossos pares. Existem vários estudos que dizem isso, que as pessoas, elas buscam ter uma certa amizade dentro do trabalho. É óbvio que a gente não precisa ter o melhor amigo lá, mas se tiver, excelente. Por que não? As pessoas buscam o quê? Tem estudos que dizem o seguinte, que 70% das pessoas não trocariam um trabalho onde elas têm amigos, onde elas confiam nas pessoas que trabalham com elas por um salário maior. Ou seja, 70% das pessoas não topariam ganhar um salário maior, sabendo que elas iam trabalhar num ambiente super competitivo, onde as pessoas não confiam umas nas outras, onde as pessoas não podem se abrir, onde ali elas não têm amigos. Então vejam a importância disso, a importância da gente confiar uns nos outros, da gente falar com as pessoas, né? Então, eu concordo com a Luciana que quando a gente está desestimulado, isso vira um perigo, porque a gente pode, inclusive, ir embora daquela empresa numa primeira oportunidade que surgir, tá? E aí, óbvio que a empresa perde muito, tá? Então, vamos para o slide 9. Tem mais algum comentário aí, Marcos? Tem mais um.
Ótimo. A Sônia Garcia, ela fala assim: o problema é que às vezes não é dar a opinião, mas sim de ter a concordância de todos na hora e depois ninguém colocar em prática. Isso passa a sensação de que concordaram só para terminar logo o assunto. Entendi. Isso é verdade também, Sônia. Às vezes as pessoas ficam quietas e concordam, mas depois na prática não funciona, né? E vocês veem o quanto isso é importante. Por isso que, assim, por exemplo, avaliação de desempenho, que algumas empresas fazem. Gente, é muito bonito falar que faz avaliação de desempenho, mas precisa ter ali uma prática disso. Depois que a avaliação está pronta, precisa ter feedback, precisa ter acompanhamento, precisa olhar lá para o plano de desenvolvimento individual do funcionário, precisa voltar a falar sobre aquele tema, a pessoa precisa entender que houve um desdobramento. A mesma coisa com reuniões de equipe. Se você fala, as pessoas só concordam e depois ninguém faz nada, também gera esse sentimento de, cara, não vou continuar falando, ou não vou fazer mais essa avaliação, não vou investir o meu tempo aqui 2 horas fazendo a avaliação, sendo que ninguém usa para nada. Vou responder de qualquer jeito aqui, em meia hora, porque ninguém vai usar mesmo. Ninguém vai olhar para isso. Ou seja, uma ferramenta caríssima, uma ferramenta que tem uma ideia muito boa, depois na prática não funciona. As pessoas precisam ver, gente, que tem coerência, né? Que o que é dito é feito. Por isso que os líderes que têm maiores, assim, as melhores avaliações no mercado de trabalho são aqueles que têm coerência e honestidade. Eles falam e eles fazem o que eles falam. Então, isso é muito importante, é o lance da honestidade. E sabe, gente, a gente não precisa ser PhD em nada, a gente não precisa ser super mestre em nada para entender e perceber quando a pessoa está dizendo a verdade para a gente, quando ela está sendo honesta. E os líderes que assumem os erros, que assumem que não vão conseguir fazer, que assumem que não conseguiram fazer aquilo que eles tinham se comprometido a fazer, ou seja, assumem que eles também são humanos, né? Assumem as suas próprias vulnerabilidades, são os líderes mais bem lembrados pelos funcionários e são os que mais conseguem gerar impacto positivo na vida dos seus funcionários e, por consequência, melhores resultados para a companhia, tá? Então, vamos para o slide 9 aqui, vamos continuar. Tem alguns exemplos, né, de coisas que as pessoas às vezes falam para a gente, mas que tem uma necessidade por trás. Eu já falei isso para vocês. Tipo, ele não sai do celular. Uma necessidade que tem por trás aqui provavelmente é de atenção de quem fala isso para você. Ah, ela é sempre grossa comigo. Tem uma necessidade por trás aí de quê? De acolhimento, de valorização, de igualdade. Ninguém me valoriza aqui, de novo, igualdade. Todo mundo me trata mal. A pessoa está querendo o quê? Se sentir respeitada, encorajada, acolhida. Outra frase que muitas vezes as pessoas, você nunca me entende. O que tem por trás? Uma necessidade de entendimento, de respeito, de escutativa, tá? Então, todas as vezes que vocês forem interagir com as pessoas, lembrem disso. Assim, quando elas vêm te falar uma coisa, investiguem a necessidade que tem por trás. No livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, tem muitos exercícios sobre isso, e eu sugiro que vocês façam esses exercícios, que vocês vão lá, que vocês estudem esse livro com profundidade para se comunicar melhor com as pessoas, para ouvir melhor e ter relacionamentos mais profundos, tá bom? Agora a gente vai para o slide 10, que além de tudo, a gente também usa muita palavra carregada de julgamento e que dificulta a comunicação. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, dessas palavras que a gente usa no dia a dia e a gente nem percebe o quanto elas vêm carregadas assim, de julgamento. Por exemplo, aqui no prédio onde eu moro, aqui no condomínio, tem um grupo do condomínio no WhatsApp. E vira e mexe, né, os vizinhos aqui mandam assim, escutei um barulho de gente arrastando os móveis aqui, né, no prédio e tal. Vocês precisam ter bom senso, gente. Era depois das 10 da noite. Vocês precisam ter bom senso. Aí eu pergunto para vocês aqui, né? O que é bom senso? Né? O que é bom senso? Para mim, pode ser uma coisa. Para o Marcos, que está aqui comigo hoje, pode ser outra coisa totalmente diferente. Para a Vitória, da B Casa, pode ser algo totalmente diferente da B Casa Desenvolvimento. Para a Nura, que está interagindo aqui com a gente, para a Luciana, para o Wilson, para a Sônia.
bom senso é um negócio que pode ser, gente, diferente para cada pessoa. Vocês concordam comigo? A mesma coisa com sucesso. Sucesso. O que é sucesso para você? Né? Então, às vezes, eu pergunto para os meus alunos: o que é sucesso? Uns dizem é ter qualidade de vida, é conseguir estar tempo com os meus filhos. Para outras pessoas é ter um carro XPTO, sei lá, uma Ferrari. Para outra pessoa é ter um apartamento numa região nobre aqui de São Paulo. Vocês veem que depende muito da referência de cada um. E muitas vezes, quando a gente fala assim: olha, eu gostaria que nessa reunião você tivesse bom senso, mas não define o que é bom senso, não explica o que é bom senso. Ou numa outra reunião a gente fala: eu espero que vocês tenham um comprometimento. Se a gente não deixar claro o que é comprometimento para mim, se sou eu que estou dizendo isso, eu preciso deixar claro para as pessoas que estão ouvindo o que é comprometimento para mim. Porque para o outro pode ser uma coisa diferente. E muitas vezes a gente sai da reunião assim, cada um pensando de um jeito diferente. Eu vou ter bom senso na próxima reunião, que é desligar meu celular. Para o outro, eu vou ter bom senso, que é chegar no horário. Para o outro, eu vou ter bom senso, que é deixar o outro terminar de falar. Para o outro, eu vou ter bom senso, que é falar quando o gestor me perguntar. Pronto, vira essa interação maluca de cada um achando que é uma coisa diferente. E no fim, tá todo mundo cheio das boas intenções, né? Mas ninguém está se comunicando da maneira adequada. Quando eu fiz muito tempo processo seletivo para trainee e para estágio. Eu trabalhei durante 5 anos na companhia de talentos, fazendo processos seletivos para essas grandes companhias. E um dos processos seletivos, inclusive, que eu fiz durante 4 anos foi para o Google. E eu fiz para a Unilever, eu fiz para o Itaú, eu fiz para o Santander, eu fiz para um monte de empresa, né? Eu fiz para Renner, eu fiz para tudo quanto é lugar. E alguns gestores chegavam em mim e falavam assim: Thaís, eu quero que o candidato tenha brilho nos olhos. Eu quero que o candidato vista a camisa, né? Eu quero que o candidato seja a faca na caveira. Aí, gente, eu pensava assim: defina faca na caveira para mim, né? Defina brilho nos olhos. Quais são os indicadores reais de uma pessoa que tem brilho nos olhos para esta companhia, para essa cultura, para essa empresa? O que é ter brilho nos olhos? Para essa empresa, o que é uma pessoa faca na caveira? E aí as pessoas iam me descrevendo, né? A gente ri, é óbvio que é engraçado, porque daí quando a pessoa se toca, ela percebe que aquilo que ela está dizendo não está só na cabeça dela, entendeu? O óbvio precisa ser dito. A gente precisa esclarecer essas informações com as pessoas. Então, gente, diante de uma reunião em que você não entendeu o que a pessoa falou, pede indicadores. Me diz o que para você é ter bom senso. Me diz o que para você é ter sucesso. Né? O que é para você comprometimento? Você anota esses indicadores. Numa próxima reunião, você volta com muito mais clareza para tomar decisão. Então, nos processos seletivos, eu montava esses indicadores junto com os gestores, junto com as pessoas que iam interagir com os candidatos, e depois a gente montava, inclusive, um gráfico de avaliação desses indicadores, para daí o processo de seleção sair do mundo subjetivo das ideias e se tornar algo concreto, para que, de fato, você conseguisse fazer uma avaliação concreta daquele funcionário, daquele candidato. Né? Para sair do mundo do que gosto ou não gosto. Se você não tem indicadores, vira uma fantasia de que eu fui com a cara ou não fui. Aí, no fim do dia, você não está com nenhuma resposta concreta. Né? Você não está com nenhum dado real para tomada de decisão, para uma promoção, por exemplo. Ou para você dar um projeto mais estratégico para alguém da tua companhia, ou para você contratar, ou para você ter conversas mais profundas. Então, palavras carregadas de julgamento. Bom senso, sucesso, comprometimento, sempre, nunca. Toda vez que você começa uma frase falando você nunca me ouve, não dá vontade do outro responder. Você já levanta um bloqueio, você já levanta uma barreira. Se você acha que é nunca, então para que eu vou falar? Se você acha que é sempre, para que eu vou falar? Então, comecem as frases, gente, tragam conversas com indicadores, tá bom? Ajuda bastante, facilita aí a negociação com as pessoas. Tem algum comentário aí, Marcos? Tem sim, Thaís. A Florinda, ela fala assim: ultimamente, tenho me sentido menos apaixonada na organização em que estou inserida por motivo de constantes rotações.
Ou seja, não tenho conseguido fazer o crescimento na vertical porque sempre me mandam para uma nova área para substituição. Para o meu crescimento horizontal, isso é fantástico, pois neste momento me considero um quadro sênior na minha função, mas tem sido psicologicamente desgastante. Eu imagino, Florinda, viu? Obrigada por vir aqui, enfim, desabafar com a gente, falar, né? Ter a coragem de falar. Porque, de fato, as empresas acabam fazendo isso mesmo, né? Se não tem uma estratégia por trás, fica muito difícil para o funcionário entender o porquê que a empresa está fazendo isso. Então, eu vou até aproveitar esse comentário, Florinda. No slide 11, está escrito lá, peça empatia. Olha que interessante, é bem sobre isso que você está falando, né? O que acontece? Muitas vezes a gente está incomodado por uma situação dentro da empresa, junto com as pessoas que trabalham com a gente, com os nossos líderes, e a gente não fala, a gente não se posiciona. E aí as pessoas também não sabem que a gente está incomodado. Eu não sei se é o seu caso, mas se for, uma sugestão que eu faço aqui é pedir empatia. Como que a gente faz para pedir empatia? Né? A gente precisa dizer para o outro o que a gente espera dele. Então a gente pode chegar lá para o seu gestor, você no caso, para as pessoas que você confia aí no seu trabalho, e ir lá e falar, olha, eu agradeço imensamente pelo fato de eu estar tendo uma oportunidade horizontal, mas eu fico com a sensação de que, pensando numa carreira vertical, isso acaba me atrapalhando, porque eu não consigo criar vínculos mais profundos, eu não estou conseguindo criar raiz e me tornar aí tecnicamente excelente em nada, né? Estou virando uma generalista. Eu gostaria de saber se é possível me deixar por mais tempo em alguma função específica, pensando no plano de carreira e tal. Então, você pode negociar, né? A gente sempre pode negociar com as pessoas que trabalham com a gente, com as pessoas que moram com a gente. Mas, para isso, precisa sentir abertura, tá? Então, a gente precisa se posicionar nesse caso, tá bom, Florinda? Se você conseguir, depois conta pra gente. O que mais, Marcos? Mais alguém comentou alguma coisa? Não, é isso. Perfeito. Então, vamos para o slide 12 aqui, onde eu falo sobre feedback e feed forward. Qual a diferença entre os dois? A gente ouve falar muito sobre feedback nas empresas, né? Muitas empresas falam, vamos dar o feedback, tanto que tem coisas que as pessoas têm medo, né? Às vezes, eu vou receber feedback, como que vai ser? Então, eu vou trazer um novo conceito aqui para vocês, que é feed forward, que é pensando no futuro. Feedback é muito relacionado com coisas que já aconteceram e você não vai ter uma oportunidade futura de fazer de novo. Do tipo, Thaís, você fez um discurso na tua formatura muito legal, muito agradável e tal. Isso é um feedback positivo. Ou, Thaís, você fez um discurso na tua formatura que eu achei que não foi legal, achei meio chato, achei cansativo de ouvir. Feedback negativo. Ou seja, eu não vou ter outro momento da minha formatura específica no curso de psicologia, né, que eu sou formada em psicologia, eu não vou ter outra formatura no curso de psicologia com aquela turma para fazer de novo. Então, feedback é o tipo de situação que já foi, que já aconteceu e já era. Né? O feed forward, não. O feed forward tem a ver com uma situação que pode acontecer de novo. Do tipo, Thaís, seu cabelo preso na formatura ficou ótimo. Eu vou ter outras oportunidades de usar o cabelo preso ao longo da minha vida. Então, perfeito. Ou, Thaís, sei lá, sua roupa não ficou muito legal. Tá bom, eu posso usar outras roupas em outros eventos, né? Outros modelos de vestido. Então, feed forward é focado em oportunidades futuras. E o feedback em oportunidades que já passaram. Então, eu sempre aconselho a usar, quando a gente vai conversar com as pessoas ao nosso redor, o feed forward, que é dando uma segunda chance para as pessoas poderem se desenvolver. Porque toda vez que a gente usa o feedback, é a mesma coisa que está dando chute cachorro morto. Tipo, cara, já aconteceu. Você ficar falando 1000 vezes da coisa que eu fiz errada, não vai me ajudar e não vai agregar para que eu melhore numa próxima situação. Agora, o feed forward, olhando para o futuro, as pessoas param para prestar atenção no que você está falando, porque elas se sentem mais estimuladas em fazer aquilo novamente no futuro, tá? Então, toda conversa que você tiver com as pessoas é pensando aí no futuro. Então, eu queria que vocês mandassem pelo chat, a gente vai conversar um pouquinho agora, lá no slide 13, um feedback que você recebeu ao longo da tua carreira e que te ajudou, que te estimulou, que te fez crescer, que te fez ter vontade de melhorar, que te fez ter vontade de continuar naquela empresa, naquela companhia. Eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalhei
durante bastante tempo na Companhia de Talentos, que é uma consultoria de recrutamento e seleção, e a Sofia Esteves, que é a dona, e ela é uma pessoa brilhante, assim, eu gosto muito da Sofia, então eu posso falar aqui abertamente que é uma pessoa que me ensinou muito ao longo da minha carreira. Eu também trabalhei com a Carla e com a Paula, que são sócias da Companhia de Talentos, que também são pessoas que estimulam muito o nosso crescimento. E em vários momentos eu tive feedbacks com elas, né, com relação à minha postura, com relação à maneira como eu deveria me comportar na frente dos clientes, nos projetos, como eu poderia me comportar em sala, que fizeram muito sentido. E esse estímulo é muito gratificante para a minha carreira e por conta desses projetos que eu passei na Companhia de Talentos, eu realmente me tornei uma profissional muito melhor. Na Conquer, que é a escola que eu dou aula também, hoje eu sou professora da Escola Conquer de Inteligência Emocional e tenho uma empresa, né? Na Escola Conquer, existe esse estímulo muito forte de feed forward. Como eu posso ser melhor para a próxima aula? Como eu posso ser melhor? E a gente sempre pede no final das aulas um feedback que se chama Rocket para os alunos. E esses feedbacks sempre me agregam muito. Os alunos vão dizer, olha, professora, gostei muito da tua didática nessa parte da aula. Esse exemplo aqui achei que não ficou muito claro, poderia ter sido melhor. Enfim, esses feedbacks com certeza me estimulam a ser uma professora melhor, uma profissional melhor. Então, eu queria ouvir de vocês aí um feedback que vocês acham que foi legal e como foi. Mandem aí pra gente no chat, tá bom? Estamos no slide 13. Para quem está acompanhando o PPT aí, a apresentação. Se vocês não tiverem um feedback legal, podem contribuir também com feedback que não te ajudou, que não foi prazeroso. Vou dar outro exemplo aqui da minha carreira. Eu acho que eu já dei aqui, enfim, já falei em alguma aula. Eu tive um gestor uma vez que me chamou para um feedback e me falou, Thaís, você é muito feliz para trabalhar aqui. Ele me veio com essa bomba na empresa onde eu trabalhava. Ele me deu esse feedback. Thaís, você é muito feliz para trabalhar aqui, acho que não está dando muito matching, né? Acho que seu perfil não está dando muito certo aqui na companhia. Eu me senti muito mal, óbvio, ouvindo esse feedback. Porque, gente, se eu precisasse ser infeliz para trabalhar naquela companhia, de fato, eu não queria continuar trabalhando lá. E fora que eu não sabia o que fazer com aquele feedback, né? Eu sou feliz, mas baseado em quê? Quais são os indicadores? O que é feliz para você, né? O que tem a ver felicidade com o ambiente de trabalho? Que às vezes a gente associa felicidade à imaturidade, é uma bobagem isso, porque ninguém disse que a seriedade no trabalho tem a ver com infelicidade, certo? A gente pode ser muito sério no trabalho, sendo feliz, sendo leve, contribuindo, gostando daquele ambiente, sendo um ambiente prazeroso para trabalhar. Então foi horrível esse feedback que eu recebi. Também não foi prazeroso, não foi gostoso e não me ajudou em nada, não me agregou em nada. Eu queria ouvir de vocês, se vocês já tiveram feedbacks que foram bons, que foram legais e que te ajudaram, pensando no futuro, no seu desenvolvimento, olhando para o feed forward, ou que se vocês já tiveram feedbacks que não foram legais. Existem momentos diferentes para usar cada um deles, tá, gente? Então, assim, feedback positivo é legal dar na lata. Tipo, cara, acabou a apresentação aqui, acabou a aula, Thaís, parabéns, foi ótima aula, incrível, ótimo. E feedback negativo também na lata, do tipo, ó, esse comportamento que você teve na reunião não é aceito aqui nessa cultura, nessa empresa. A gente não aceita esse tipo de comportamento e ele não pode acontecer novamente. Perfeito. Melhor momento para usar feedback. Feed forward é quando você vai pensar quando você vai conversar com a pessoa pensando num desenvolvimento futuro, para montar lá o plano de desenvolvimento do teu funcionário, do teu par, do teu gestor. Então, é sempre pensando numa segunda oportunidade. Do tipo, você não fez isso legal. Sua apresentação na última reunião foi prolixa. Você usou 10 minutos para poder fazer a apresentação e a gente tinha pedido para você fazer essa apresentação em 5 minutos. Você usou 5 minutos a mais. Então, numa próxima apresentação, seria muito bacana que você respeitasse o tempo e fosse mais objetiva. Legal, eu estou dando um feed forward negativo, mas dando uma segunda oportunidade para a pessoa se desenvolver para uma próxima reunião. Deu para entender a diferença, gente? Feedback na lata, falando sobre coisas passadas. Feed forward, falando sobre coisas passadas, mas dando oportunidade para a pessoa se desenvolver no futuro.
dando uma segunda oportunidade, para o bem e para o mal, tá bom? E aí, Marcos, a galera mandou? Começou aquela chuva de comentários, Thaís. Vamos lá. Ótimo. O Wilson, ele diz que ele foi valorizado em um projeto inédito que realizou, motivando para a implantação desse mesmo projeto. Perfeito, Wilson, que bom, parabéns, fico muito feliz. É muito importante, né, gente, ao longo da nossa carreira, a gente ter feedbacks positivos também, ter pessoas que nos valorizam, que nos incentivam, que conseguem estabelecer boas conversas. Excelente, Wilson. A Sônia Garcia, ela fala assim, numa empresa que trabalhei, a gestora era muito sincera e às vezes dura, mas eu sabia que era para o meu crescimento, e lá aprendi lições que eu aplico até hoje. Como, por exemplo, a empresa quer funcionários que tragam soluções e não problemas. Ou outro, sempre que vier com um problema, traga duas soluções e ela definiria qual a melhor, ou seja, ela valorizava a opinião. Ótimo, Sônia, que bom, perfeito. Porque às vezes, gente, a pessoa não precisa ser super leve, super flexível, seu gestor no caso, para que você sinta que a pessoa está te dando um feedback para o teu desenvolvimento. O que precisa é ter um vínculo de confiança. Você sentir que, de fato, a pessoa está genuinamente interessada em te ajudar, em te desenvolver. Isso é mais importante. Então, me parece aí, Sônia, que a sua gestora foi muito importante porque, inclusive, ela estimulou a equipe a pensar em sugestões, em pensar em possibilidades de sugestões e não só nos problemas. Isso é muito legal. Show. O que mais? Vamos lá, a Luciana Bernardi, ela fala assim, eu já participei de um processo seletivo e o gestor do RH falou a seguinte frase, apesar de você ser mulher, você foi a única entre os candidatos que acertou 90% das questões de matemática. Aí ela pensou, Jesus, onde esse homem vive? Isso aconteceu há mais de 20 anos. E é claro que ela não trabalhou lá e também não foi selecionada. Ai, gente, que vergonha alheia. Se tem uma coisa que eu tenho é vergonha alheia desses tipos de comentário. Olha, Luciana, por mais que já faça 20 anos, vamos combinar, né? Que gestor é esse? E, gente, importantíssimo isso que a Luciana falou, viu? O processo seletivo, como qualquer coisa na vida, é uma via de mão dupla. Eu estou escolhendo a empresa onde eu vou trabalhar, assim como as pessoas estão escolhendo onde que ela, né? Eu estou escolhendo o candidato que vai trabalhar aqui e o candidato também está escolhendo a empresa onde ele vai trabalhar. Então, se ele não se sente acolhido, se ele não se sente respeitado no processo seletivo, ele também não vai querer trabalhar lá. Obviamente, igual aconteceu com a Luciana. Então, um feedback muito ruim, inadequado, o gestor demonstrou aí totalmente despreparo e até preconceito. Quer dizer, tudo errado, né? Tudo errado. Bom, não dá nem para continuar falando sobre isso. O que mais, Marcos? A Nura, ela fala assim, feedback ruim, feedback ruim, não passei num processo seletivo porque eu estava muito bem vestida. Eles não me explicaram o que isso significava. Gente, nossa, que inadequado também, né? Falar para o outro que o outro está bem vestido, assim como as palavras cheias de julgamento que eu comentei aqui com vocês, estar bem vestido é tão relativo, né? E fora que assim, não respeitou o próprio estilo da pessoa, né? De novo, não é esse tipo de lugar que a gente quer trabalhar, né? Então, assim, como eu faço muito processo seletivo, assim, eu faço muito treinamento hoje em dia, já fiz muito processo seletivo na minha vida, hoje eu não faço mais, mas eu dou treinamento para gestores, para as empresas que querem fazer processos seletivos mais estruturados, mais respeitosos, onde as pessoas se sintam, de fato, muito acolhidas pela companhia. E a primeira coisa que eu digo para as pessoas é assim, gente, nós vamos precisar respeitar as pessoas, a diversidade, até porque é impossível você ter um ambiente inovador sem diversidade. Então, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes por conta disso. E outra coisa, se o candidato não é aprovado para aquela vaga, ele precisa continuar tendo interesse nessa marca. Então, sei lá, se eu sou um candidato da Coca-Cola e me sinto desrespeitada na Coca-Cola, por exemplo, gente, é só um exemplo, tá? Nem sei como é o processo da Coca-Cola porque eu nunca fiz. Mas assim, se eu me sinto desrespeitada no processo seletivo da Coca-Cola, a minha chance de sair falando mal da marca é gigantesca. E por conta das redes sociais, a gente precisa tomar um cuidado absurdo com relação a isso, porque não é como era antigamente, eu falo para 2 ou 3 amigos só,
Não, eu falo para 2 ou 3 amigos, esses 3, 4 amigos vão lá e divulgam nas redes sociais. As redes sociais têm uma dimensão enorme na vida das pessoas e hoje em dia a gente fecha muito projeto e a gente toma muita decisão baseado na opinião dos colegas, dos amigos. Sempre foi assim. A instituição, a amizade tem um poder muito grande na nossa vida. E por conta das redes sociais, tomaram uma proporção ainda muito maior. E o processo seletivo, a gente teria uma aula só sobre isso para falar sobre employer branding, que é a importância da gente ter cuidado com a nossa marca. Como que a gente quer contribuir para a sociedade, enfim, que marca é essa? Como que as pessoas associam a nossa marca? E quando a gente recebe um feedback assim, nesse tipo que a Nura citou aqui, a gente cria, óbvio, uma aversão à marca, ao invés de ter carinho pela marca. Mesmo não sendo aprovado, se a marca nos trata bem durante o processo seletivo, a gente continua comprando e a gente continua vendendo aquela marca como algo muito positivo. Se o processo seletivo é ruim, a gente corta relações. A Rosineide, Thaís, ela fala assim: numa conversa com um chefe superior autoritário, ouvir não estava ali para pensar, só para executar. Respondi que então ele deveria ter ali um robô. Passando o tempo e em uma outra situação fui inquirida sobre determinado assunto. Antes de responder, presenteei com um robozinho que havia comprado e deixado para a oportunidade devida. Perguntei, quer a minha contribuição ou a dele? Dali em diante, obtive o respeito dele e quando saí da empresa, recebi um fotolivro e um registro em que ele disse que... Aí não veio o restante da continuação, Rosineide. Manda aí pra gente, Rosineide, mas, pô, legal isso aí. Provavelmente você abriu os olhos dele. Ele fazia isso de uma maneira inadequada, claro, né? Não é legal você falar para alguém. Eu já tive um gestor que fez isso comigo também, Rosineide. Ele mandou, eu era estagiária, e ele mandou um e-mail para os estagiários. Gente, olha que absurdo você pensar nos dias atuais, né? Até pensando em processo de assédio moral, essas coisas, nem existe mais isso. Mas na época, acho que não tinha muito isso, né? Quando eu era estagiária, enfim, pelo menos eu não tinha acesso a esse tipo de informação, não era tão presente assim na nossa vida esse lance de assédio moral. E aí ele mandou um e-mail para todos os estagiários dizendo que os estagiários ali eram 90% braçal e 10% cerebral. O que ele queria dizer com isso? Ele explicou. Nas reuniões de equipe, eu não quero que os estagiários falem, não quero que vocês contribuam, não quero que vocês deem ideia. Eu só quero que vocês executem. Só quero que vocês façam o que os gestores mandarem. Gente, assim, eu fiquei me sentindo tão desrespeitada e tão assim... Eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? A primeira sensação que dá é essa, né? Só que esse meu gestor, infelizmente, não dava nem para conversar. Ele era realmente extremamente fechado, autoritário, ele fazia todo mundo chorar no escritório, uma figura bem complicada, bem difícil de se lidar. Então, eu nem consegui conversar com ele sobre isso. Mas no teu caso, Rosineide, fiquei feliz de você ter tido essa coragem, de você ter tido essa iniciativa de mostrar para o seu gestor que esse tipo de postura não é bacana, não é adequada. E o resultado disso foi que você saindo da companhia, você ganhou lá seu fotolivro, você ganhou seu presente e tal, e provavelmente marcou a vida dessa pessoa, desse gestor, porque enfim, se ele fez isso com outras pessoas, ou se ele faz isso com outras pessoas, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer. Provavelmente você ajudou outras pessoas a não passarem por essa situação que você já passou. Então, incrível, parabéns. Ela completou aqui também, Thaís, só finalizando o raciocínio, ela menciona assim, né, que dali em diante ela obteve o respeito dele e quando saiu da empresa ela recebeu um fotolivro e um registro em que ele disse que eu teria sido a melhor profissional com que ele teria se deparado até aquele momento. Que coisa, olha que legal, tá vendo? Por isso que eu falei, de fato marcou, né? Porque às vezes, gente, vamos lá, eu prefiro acreditar, e no livro Comunicação Não Violenta, o Marshall Rosenberg, ele fala isso. E a gente precisa acreditar que as pessoas, lógico que tem pessoas más, pessoas que estão querendo, enfim, pelas questões delas, pelas patologias delas e tal, pessoas que não estão querendo o nosso bem. Isso acontece. Mas a gente precisa partir do princípio de que as pessoas, elas são boas. E que elas só não estão sabendo
como conduzir a situação. Ou nunca ninguém disse para ela. Pode ser que seja um ponto cego ali, né, dessa pessoa. E aí, no caso da Rosineide, o que ela fez? Ela acendeu a luz, né? Ela mostrou o ponto cego desse gestor. E você vê, ele é uma boa pessoa porque, de fato, ele entendeu que ele não tava, o que ele estava fazendo não era legal. O que ele estava fazendo não era positivo para a companhia, para os funcionários. E ele, tanto que ele reconheceu que ele deu esse feedback de que ela foi a melhor funcionária aí, que ele interagiu, né? Porque ela conseguiu fazer ele abrir os olhos para isso. Então, sensacional essa história, adorei. Mais algum comentário, Marcos? E a Luciana Bernardi, ela fala que ela recebeu um feedback positivo, né? Que uma cliente incentivou e valorizou as qualidades dela, dando uma excelente oportunidade de trabalho em um projeto recente. Muito bom, que bom. Fico feliz porque os clientes, eles tendem a mais criticar do que elogiar, né? Então, quando a gente recebe um elogio de um cliente, de um aluno, de alguém que a gente está interagindo, que a gente está aqui entregando o nosso melhor, né? Fazendo o nosso melhor, é muito gostoso, é muito gratificante e vale a pena ser celebrado, né? Semana passada mesmo, né? Numa das aulas que eu dei, a gente faz a avaliação e eu recebi 10. Recebi 10 de todos os meus alunos. Isso foi na sexta-feira. Eu celebrei muito, eu comemorei aqui com meu marido, né? Eu abri uma garrafa de vinho, porque, gente, é uma delícia celebrar feedbacks positivos e precisamos estar abertos também para as críticas construtivas, que elas virão e faz parte da vida, e a gente precisa estar aberto a isso. Se a gente está fechado, a gente fica com uma autopercepção muito distorcida. E nada pior do que essa autopercepção distorcida. Tá todo mundo achando X da gente e a gente está achando Y. E aí a gente fica no escuro. E aí, quando as coisas acontecem, a gente fica até surpreso. Como assim fui demitido? Como assim o meu cliente não comprou de novo comigo? Como assim não teve recompra? Porque a gente fica no escuro. Então, a gente precisa da abertura, a gente precisa se comunicar com as pessoas, enfim, e ouvir essas críticas, por mais difícil que seja, porque não é agradável ouvir crítica, mas a gente precisa estar aberto a ouvir essas críticas da melhor maneira possível, para que a gente possa evoluir também. No trabalho, na vida pessoal, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Faz parte do nosso processo de evolução e entender o que os outros estão falando da gente, que estão pensando da gente. Tem um exercício que é muito legal, que eu sugiro que vocês façam, que chama 3 Cs. São Cs, né? Então, o primeiro C tem a ver com o que eu devo continuar fazendo. O segundo C, o que eu devo começar a fazer. E o terceiro C, o que eu devo cessar, parar de fazer. Você pode perguntar para as pessoas que você confia no seu trabalho, na tua casa, com seus amigos, com seus familiares, o que essas pessoas diriam a você para você continuar alcançando as coisas que você quer na tua vida. Do tipo, Thais, você deveria começar a fazer meditação para ficar menos ansiosa, você deveria continuar fazendo exercício físico que te ajuda a ficar menos ansiosa, e você deveria parar, cessar de ler notícias ruins pela manhã, que isso te deixa muito pilhada, e aí o seu dia fica muito cansativo. Por exemplo, né, se eu quero parar de ser ansiosa, se eu quero sentir menos ansiedade, se eu quero ler mais, se eu quero entregar mais no meu trabalho, eu pergunto para as pessoas ao meu redor, o que você acha que eu deveria começar a fazer que vai me ajudar? O que você acha que eu deveria continuar fazendo que você já observa que me ajuda? E o que você acha que eu deveria cessar? Parar de fazer que você percebe que me atrapalha. Pergunta para 4, 5, enfim, quantas pessoas vocês quiserem, de vários ambientes diferentes, e você vai ter ali um diagnóstico muito interessante relacionado à percepção que as pessoas têm de você. Isso vai te ajudar para tudo na vida, gente. Esteja aberto, né? Quando as pessoas falarem para você, não começa a se defender. Deixa as pessoas falarem para que elas se sintam aí também motivadas a te falar o que elas observam no seu perfil, tá bom? Vão vir coisas muito legais, muito diferentes, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante, tá bom? Então, vamos terminar aqui a aula de hoje, estamos indo para o final. Eu estou no slide 15, que é a frase do Marshall Rosenberg, que é: no cerne de toda a raiva, há uma necessidade que não está sendo satisfeita. A gente falou bastante aqui na aula de hoje. No slide 16, os livros que eu usei como referência, novamente para quem não assistiu às aulas anteriores,
o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que eu falei bastante aqui hoje, o livro The Fearless Organization, que não tem a tradução ainda para o português, mas vale super a pena para quem tiver interesse, que fala sobre segurança psicológica nas organizações. E, por fim, o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Tem o TED dela também, O Poder da Vulnerabilidade, e a palestra dela na Netflix, que é A Coragem de Ser Imperfeito. O livro é excelente. No último slide, gente, para quem tiver interesse, quiser me seguir aí nas redes sociais, interagir comigo, o meu nome é Thaís Amaral, Thaís sem H, T-A-I-S. O meu Instagram é @ThaísCris, de Thaís Cristina. O meu e-mail, thais@salar.com.br. Então, é só me seguir lá, me mandar mensagem, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo LinkedIn, e fico aqui à disposição de vocês. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Mais uma vez, muito obrigada à Becasa Desenvolvimento aí pela oportunidade. Marcos, obrigada pela interação. E eu queria saber se a galera foi escrevendo mais alguma coisa, a gente já está se despedindo aqui. Obrigado, Thaís, obrigado a todos também. O Wilson está te dizendo parabéns. Obrigada, Wilson. Vamos ver, conforme for chegando aqui, eu vou compartilhando contigo. Tá ótimo. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada por todo o apoio que vocês estão me dando, assim, pela participação de todo mundo, contribuições. Eu tenho ficado muito feliz aqui com essa parceria. Obrigada mesmo. Eu agradeço de coração aí todos vocês, viu? Quiser, reforça também sobre a próxima aula, né? É o último módulo, né? Isso, semana que vem é o último módulo, de novo na terça-feira às 9h30, é a última aula para a gente finalizar esse conteúdo de segurança psicológica. A gente vai fazer um resumo de todas as aulas aqui, uma parte, né, enfim, tudo que a gente falou, e vamos finalizar o curso então semana que vem. Quem puder participar vai ser super bem-vindo. Divulguem para os amigos, porque a gente vai fazer uma revisão, né, um resumão aí de tudo que a gente viu nas últimas aulas. Então, divulguem para os amigos, para os colegas. É só se inscrever no link aqui da Becasa Desenvolvimento, tá bom? A Nura, ela te agradece. Muito obrigado, Thaís. A Luciana Bernardi, obrigado. Foi uma aula excelente. Obrigada. A Iris agradece, né, e fala até a próxima. A Rosineide, ela fala parabéns, sempre muito bom, prazer em ouvir. Muito obrigado, Rosineide. Essa tecnologia aí hoje deu tudo certo, graças a Deus. A Sônia Garcia fala muito mais que a expectativa que eu tinha. Foi muito mais do que a expectativa que ela tinha. A Fabiana falou nota 1000. Que bom, gente. A Sônia fala muitas lições aprendidas. É isso. Ótimo, gente. Olha, de coração, muito obrigada. Espero vocês na última aula. Divulguem aí para os amigos de vocês, para quem vocês quiserem, para os colegas de trabalho. E a gente se vê na terça-feira, né, Marcos? Isso mesmo, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Estamos juntos aí para a gente fechar com chave de ouro. Combinado, gente. Obrigada. Beijo aí, uma ótima semana para vocês. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura